Glória a Deus. Boa noite, gente. Glória a Deus. Como é bom estar com vocês. Como é precioso ver uma geração tão apaixonada por Jesus, tão sedenta pela presença dEle. E eu tenho uma promessa para você, e essa promessa talvez não, certeza nem é minha, é do Espírito Santo. Essa vai ser a melhor noite da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus pela vida do Rafa, a vida dos pastores. Vocês têm feito um trabalho lindo e eu profetizo que vai continuar crescendo cada vez mais. Vocês vão incendiar a cidade de Cotia, as cidades vizinhas, para a glória de Deus. Antes de começar aqui, eu quero apresentar as pessoas que vieram comigo. A minha noiva, Adriele. Gente, calma aí. Tem solteiro aqui? Levanta a mão. Solteiros. Esse é seu momento, irmão. Esse é o seu momento. Levanta a mão, solteiros. Levanta a mão, solteiros. Isso. Meu irmão, se eu vou casar, tu tem chance. Tu tem chance. Tu tem chance. Profetizo o casamento sobre essa igreja. Ai, a Marta, minha doce mãe, e o Paulo, meu discípulo de caminhada. Tem sido muito precioso caminhar com ele. Glória a Deus por isso, gente. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 7. Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida, viu? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? Amém? Diz assim: Eis que vem sobre as nuvens, e todo olho verá, até o que os transpasse. Em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Vou ler novamente o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Glória a Deus. Durante a minha caminhada, eu me dediquei muito a estudos sobre avivamento e a manifestação de Deus de tempos em tempos. A presença de Deus sendo derramada sobre alguns lugares de forma inexplicável. E há um avivamento que aconteceu em 1904, eu quero que você preste muita atenção mesmo. Mas há um avivamento que aconteceu em 1904, num país bem pequenininho, dentro do Reino Unido, chamado País de Gales. E esse avivamento, a história vai contar que, durante uma reunião de terça-feira, uma reunião que um jovem, como nós, começou em sua igreja com apenas 4 pessoas, ela foi crescendo. A reunião foi avançando, os irmãos foram buscando cada vez mais a presença de Deus, e cerca de 6 meses depois, mais de 100.000 pessoas haviam entregado a vida para Jesus. Tudo porque um jovem decidiu começar uma reunião de oração. A história vai dizer que a manifestação da glória de Deus, a presença de Deus, era intensa sobre o País de Gales. Mas esse avivalista, o grande homem que Deus usou para incendiar aquela nação, chamado Evan Roberts, ele vai escrever um testemunho. E ele vai dizer assim: meus queridos irmãos, o que vivemos aqui em Gales foi apenas uma fração da presença de Deus. Foi apenas uma fagulha daquilo que Deus pode fazer. Ou seja, 100.000 pessoas entregam a vida para Jesus. A história vai contar que bares fechavam e igrejas eram abertas no lugar dos bares. A sociedade começou a ser incendiada. Aonde eles andavam tinha homens e mulheres buscando ao Senhor intensamente. Mas ele vai dizer que isso é apenas uma fagulha. Já se passaram mais de 100 anos e nós continuamos falando do avivamento de Gales. O que você quer dizer com isso, Renan? Nós podemos viver isso. Eu tenho uma mensagem poderosa para a sua vida nessa noite, mas não vai fazer sentido se você não tiver fome e sede da presença de Deus. Não vai fazer sentido se nós não ministrarmos juntos.
Então, um pedido que eu quero fazer antes de começar a mensagem é que seja eu e você buscando intensamente a presença do Senhor, para que nós possamos viver nessa noite algo que será contado de gerações em gerações. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos olharão para esse dia e dizem: se um dia, no encerramento de uma conferência na Metodista Wesleyana, a glória do Senhor foi palpável. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Amém? Então vamos lá. A Bíblia vai dizer que Deus cria um jardim muito precioso chamado Éden no começo de todas as coisas. E Ele cria todas as coisas e coloca o homem dentro desse jardim. O jardim do Éden representava a manifestação da glória de Deus. A vida que Deus sonhava e sonha para mim e para você é representada no Éden. Uma vida onde eu acordava, eu levantava e já tinha Deus andando lado a lado comigo. A palavra de Deus diz que Adão todos os dias conversava com Deus. Ele olhava para o Senhor, via a glória do Senhor, a manifestação do Deus Criador de todas as coisas, estava visível, palpável dentro do jardim do Éden. Mas aí em Gênesis capítulo 3 vai dizer que infelizmente homem e mulher pecaram. Eles comeram do fruto, eles acabaram se afastando, mas a coisa que eles mais perderam, aquilo que eles mais sentiram falta pós-pecado, foi a presença de Deus real e visível que só tinha dentro do Éden. Adão e Eva, como consequência do seu erro, como consequência do seu pecado, teve a separação deles com Deus. Não tinha mais aquele momento de conversa entre Deus e homem como tinha no Éden. Não tinha mais aquele tempo de qualidade que eles sentavam para conversar e Deus ensinava a eles visivelmente. Não tinha. Após o pecado, o que acontece com a humanidade é uma separação de Deus com nós com Deus. Nós não tínhamos mais o acesso que um dia nós tivemos com Adão e Eva dentro do jardim do Éden. A presença de Deus era única, era real, era constante. Não tinha um só dia que Deus não se relacionava com Adão e Eva. Por isso que quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que Deus faz é: Adão e Eva, cadê vocês? Onde vocês estão? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que nos criou para viver eternamente se relacionando com Ele e aproveitando de uma presença gloriosa que só Ele pode nos prover. Mas isso termina a partir do momento que o homem peca. Após o pecado, após a queda de Adão e Eva, acontece algo muito interessante. Porque agora o homem não tinha mais essa facilidade para acessar a presença. O homem tinha que suar, o homem tinha que ter fome, o homem tinha que ter sede da presença do Senhor, para que ele pudesse viver uma fração daquilo que um dia ele viveu dentro do jardim do Éden. Vocês já vão entender. Após a queda, após o erro do homem e da mulher, após o erro da humanidade, o primeiro pecado, o homem tinha que batalhar de certa maneira no mundo espiritual, com oração, com busca intensa pelo Senhor, para poder viver apenas uma fração do que um dia ele viveu dentro do Éden. E pós-pecado nós vamos ver alguns homens que de certa forma viram algo tão precioso, que a vida deles deram um reset, que é o tema da conferência. A vida deles foram resetada. É visível, é claro, que após um determinado acontecimento da vida desses homens e dessas mulheres, eles não eram o mesmo antes do acontecimento, eles não eram mais o mesmo depois do acontecimento como eram antes. Aconteceu algo, eles viram algo, e eu quero mergulhar com vocês na vida desses homens. O primeiro homem que nós temos a ciência de que ele viu algo tão intenso, e por ver algo tão intenso, ele realiza algo intenso na presença de Deus, é Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão,
surge de uma terra idólatra, uma terra possuída por idolatria, e Deus acha esse homem nessa terra. Quando Deus olha para Abraão, isso está descrito em Gênesis capítulo 12, Deus vai dizer: Abraão, pega a tua família, pega todas as coisas que você tem, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão não sabia qual que era a terra, mas ele foi. O ato de Abraão ir representa um ato de fé perante a palavra do Senhor sobre a vida dele. Representava um ato de confiança naquele que estava falando com Abraão. O resultado dessa confiança, o resultado disso, é Gênesis capítulo 12, versículo 7. Porque a Bíblia vai dizer: e Deus apareceu para Abraão. Ou seja, Deus não falou somente com Abraão, Ele aparece para Abraão. Abraão, ele vê a glória do Senhor. Abraão vê a manifestação da glória do Deus que criou todas as coisas. E o que isso representa? Isso deu força para que Abraão, durante toda a sua vida, fosse fiel ao Senhor e fizesse coisas que nenhum homem nunca fez. Certa vez Abraão, já na sua velhice, vai ter um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Sua mulher era estéril, Deus cura ela, Deus faz um milagre na vida dela, entrega um filho para ela, e aí Deus vai dizer: me entrega Isaque, me entrega Isaque, coloca Isaque no altar, sacrifica ele. O interessante é que em nenhum momento Abraão disse: não vou entregar, não vou dar Isaque para você, não vou sacrificar Isaque. Abraão simplesmente pegou na mão do menino e foi para o monte para sacrificar. Por quê? Porque o que ele viu mudou a história dele. O que Abraão viu fez com que Abraão não retrocedesse, mas olhasse para um Deus que pode todas as coisas, e se Ele me pede, eu vou cumprir. O que Abraão viu fez com que a descendência de Abraão recebesse uma responsabilidade eterna. Deus vai dizer para Abraão: Abraão, a tua descendência será abençoada, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Outro homem que encontrou algo tão precioso que a vida dele nunca mais foi igual é Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés é chamado pelo Senhor quando ele se retirou do Egito após matar um homem. E aí Deus, no meio do deserto, vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Moisés, ele se depara com uma sarça ardente que não parava de queimar, e ali Deus fala com ele. Deus falou: Moisés, eu estou contigo, volta para o Egito, tira o meu povo de lá, liberta eles e leva para a terra prometida. Moisés acatou, obedeceu ao Senhor com certa luta, porque ele era gago, mas ele obedeceu. A história vai dizer que o tempo passou, Moisés já está no deserto, conseguiu tirar o povo do Egito. Vocês estão comigo, amém? Conseguiu tirar o povo do Egito, está no deserto, no meio do deserto. Êxodo capítulo 33. A Bíblia vai dizer: a Bíblia vai dizer que Moisés sobe no alto do monte. Quando ele estava no alto do monte, ele falou: Senhor, eu acatei a sua voz, eu fiz o que tu pediu, eu trouxe o povo para o deserto, eu estou guiando eles para a terra que tu me ordenou para que eu os guiasse. Mas é o seguinte, eu não vou dar um passo a mais se a tua presença não estiver comigo. E aí Deus vai dizer a Abraão, Moisés, se você quer a minha presença, eu vou ser claro e visível a você. Moisés ouviu aquilo e falou: ok, então mostra-me a tua glória.
mostra-me quem tu és, e eu farei de tudo que tu pedires. Deus fala: ô Moisés, eu não posso mostrar a minha face, mas fica na fenda da rocha, eu vou passar, e tu verás a minha glória passar. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 34, e Moisés viu a glória de Deus. Quando Moisés desce, Arão e todo o povo de Israel olhou para Moisés, a face de Moisés estava resplandecendo, a face de Moisés não estava mais igual, estava brilhando, e a Bíblia diz em Êxodo 34, que eles sentiram temor de falar com Moisés. Por quê? Porque ele viu a glória do Senhor no alto do monte. A glória do Senhor foi apresentada a Moisés. A glória do Senhor se revelou a Moisés, a ponto de Moisés descer do monte. Pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir perseguição, mas o que o Senhor me pediu eu vou cumprir, o que o Senhor me ordenou eu vou fazer, porque eu tive um contato com a presença dEle. Mais um homem que teve contato com a glória de Deus, Isaías, capítulo 6, vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí Isaías, ele vai contemplar algo muito precioso, porque ele vai dizer: tinham anjos, e tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés. Eu estou cheio do Espírito Santo. Com 2 voavam, e com 2 cobriam os pés, e eles em uma só voz cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que tem um contexto aqui. O rei que acabava de morrer era Uzias. Quem é Uzias? Uzias começou benzão, top. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele no começo, ele adorava o Senhor, levou a nação à glória do Senhor, fazia cultos em Israel, ajudou Israel a crescer financeiramente e militarmente. Israel avançou no começo do reinado de Uzias. Porém, a Bíblia vai dizer que no meio do reinado de Uzias, a soberba tomou conta dele, a ponto de querer desrespeitar a palavra do Senhor. O fim do reinado de Uzias é de tristeza e dor. Ficou doente, carne apodrecida. Porém, a palavra de Deus diz que a nação de Israel, por tudo que Uzias tinha feito, por tudo que Uzias conquistou para o povo de Israel, tinha afeição com esse rei. Ou seja, o rei morre, o rei se foi, a nação está em luto, a nação está entristecida, porque o cara que eles gostavam e que governava eles, se foi. No meio dessa tristeza toda, Isaías vai olhar para o céu e vai contemplar a glória do Senhor. E após contemplar a glória do Senhor, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para pregar as tuas palavras ao teu povo, Pai. As tristezas, as dores, as perseguições, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não podem ser maior do que a manifestação da glória de Deus sobre nossas vidas. Eu quero te dizer que em muitos momentos da sua vida, o vendaval vai ser muito grande, a dor vai ser muito grande. Nós não estamos livres de dor, nós não estamos livres de sofrimento.
Nós não estamos livres de passar dias que olharemos para o alto e diz: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu não aguento mais. Porém, devemos olhar para Isaías e ser como ele, dizer: Deus, ainda que amanhã, ainda que os meus dias, ainda que meus anos estejam em meio ao sofrimento, todavia eu te adorarei em espírito e em verdade. As circunstâncias não são maior do que a glória do Senhor sobre minha vida. As dores não são maiores do que a glória do Senhor sobre minha vida. Eu quero contar algo muito precioso para vocês. Há 3 anos atrás, meu pai, infelizmente, ele teve um AVC. Ele era pastor na assembleia, cuidava de um rebanho, era muito precioso. Mas ele teve um AVC. A sequela do AVC que meu pai teve foi demência vascular. Hoje meu pai já não come sozinho, já não faz nada sozinho. Usa cadeira. Mas em meio a esses 3 anos, tem um dia que é muito marcante para mim. Porque em algum momento, ele teve um lapso de memória. E eu lembro que eu fui entrar no quarto para ver se estava tudo bem com ele, se estava com fralda, tudo certinho. Eu peguei meu pai de joelhos dobrado orando. E eu ouvi a oração dele, do jeito dele, com as palavras perdidas. Mas ele disse: Senhor, eu estou sofrendo, mas o sofrimento presente não há de se comparar com a glória eterna. Ele viu algo que mesmo em meio à dor não o fez parar. Ele contemplou algo que mesmo em meio ao sofrimento não o fez parar. Talvez você chegou aqui nessa noite e vê todo mundo pulando, cantando. Amei o Rafa cantando. Eu quero cantar igual o Rafa. Se eu cantar, vocês vão chorar. Mas eu amei vocês cantando. Foi incrível. E aí as pessoas chegam, vê todo mundo pulando. E talvez internamente você fale: eu quero pular, eu quero me alegrar, mas o vendaval na minha vida está muito forte. Está doendo, eu estou sofrendo, eu não aguento mais. Mas eu vim aqui com a palavra do Senhor para te dizer: Ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Satanás achou que tinha vencido, mas quando as mulheres bateram na porta do túmulo, falou: Ele não está mais aqui. O Senhor que há 3 dias atrás morreu, ressuscitou. A morte Ele venceu, o pecado Ele venceu, doença Ele venceu, todas as coisas Ele venceu por mim e por você. E aí o apóstolo Paulo, tendo revelação disso, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, você está em Cristo, ressuscitamos com Ele, e nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada será capaz de nos parar. Quer Satanás queira, quer não queira, nós vamos prosseguir. O nosso alvo é o céu.
Outro homem que viu algo e a vida deles foi transformada. Meu irmão, na moral, a gente vai ser arrebatado hoje aqui de tanta glória. Ezequiel, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Ezequiel contemplou o céu. E quando ele contemplou o céu, ele viu seres adorando ao Senhor. E a mesma coisa que diziam em Isaías 6: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas não para por aí. O que Ezequiel viu fez com que, durante a vida de Ezequiel, ele fizesse coisas que, se não fosse pela visão que ele teve e pela revelação da glória do Senhor, ele não continuaria. Por quê? Ezequiel profetiza em meio ao cativeiro babilônico. Certo momento da vida de Ezequiel, Deus leva a sua esposa como um ato profético. Olha isso. A esposa de Ezequiel morreu. E aí Deus, olhando para Ezequiel, diz: Ezequiel, não se entristeça, não tire luto, não fique triste. Por quê? Porque isso é como minha nação está morrendo. Morrendo. Estão no fim. Mas aí Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, no fim da sua vida, ele vai ter outra visão. E o que ele contempla? Um rio que jorra água. E ele vai dizer: corria águas de todos os lugares do templo. Todos os lugares do templo saía água. E eu comecei a andar, e a água tomou o meu joelho. Eu andei mais um pouco, e a água chegou na minha cintura. Eu andei mais um pouco, e já estava no pescoço. Daqui a pouco eu me encontrei imerso. O que significava aquele rio? A presença do Senhor. Sofreu, passou por cativeiro, mas o que ele contemplou fez ele viver algo extremamente intenso na presença de Deus. Outro homem que contemplou algo que o fez continuar foi o apóstolo Paulo. O que ele viu? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo era um homem fariseu, e os grupos fariseus da época eram pessoas que passavam horas e horas estudando a palavra de Deus. Estão comigo, amém? Estudando a palavra de Deus, mergulhando nela de dia e de noite, e eles faziam as pessoas cumprir as leis que havia na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, logo ele ajudava o seu grupo a fazer outras pessoas cumprir a lei. E a história vai dizer que para os fariseus, se você não cumprir uma vírgula daquilo que está dentro da lei, você não é digno de acessar a Deus, e muitas vezes são perseguidos até a morte. Em Atos capítulo 7 vai dizer que um jovem chamado Estevão está debatendo com fariseus. Um jovem chamado Estevão, pregador do evangelho de Cristo, está debatendo no templo com fariseus. E nesse debate ele está pregando sobre a majestade do Senhor Jesus, a glória do Senhor revelada em Jesus. Os fariseus que não criam na majestade, na divindade e nem em que Cristo era Messias, estavam debatendo com esse jovem chamado Estevão. Chegou em um certo momento do debate que eles não aguentaram. Levaram Estevão para fora da cidade. Quando ele estava fora da cidade, apedrejaram Estevão até a morte. Porém, em Atos capítulo 7, versículo 55, a palavra diz: e Estevão, em meio a essa situação,
olhou para o céu e contemplou a glória do Senhor. Paulo está nesse momento. No mesmo capítulo 7, a Bíblia diz que as vestes do jovem ensanguentado e morto, Estevão, foi jogados no pé de Paulo. Ou seja, vamos imaginar aqui um pouquinho. Paulo deve ter olhado aquele momento, viu um cara que estava sendo apedrejado, contemplando a glória de Deus. E a pergunta que deve ter ficado na cabeça do Paulo é: o que ele viu? O que ele viu, a ponto de em meio à morte contemplar a glória do Senhor? O que ele viu, mesmo em meio à morte, ele não desistir, não parar e glorificar o Deus que ele servia? O que ele viu? 2 capítulos depois, capítulo 9 de Atos, a Bíblia vai dizer que Paulo está no meio do caminho de Damasco. No meio desse caminho, Paulo estava indo perseguir cristãos, estava indo matar pessoas que estavam pregando sobre Jesus, e a Bíblia diz, Atos capítulo 9, e Deus desceu sobre Paulo. Cristo glorificado disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo fica cego, é levado para a casa de um grande homem de Deus, passa anos se preparando e volta para pregar o Evangelho. E a pergunta que fica é: o que Paulo viu no caminho de Damasco? A ponto de abandonar a seita que ele fazia parte, os fariseus, e se converter ao Evangelho de Cristo. A ponto de no capítulo 11 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dizer: sofri naufrágios, sofri apedrejamentos, por 4 vezes me chicotearam, por 3 vezes fiquei à beira da morte, prisões são inúmeras, mas se fosse para fazer tudo de novo eu faria, porque o que eu contemplei, aleluia, o que eu vi no caminho de Damasco, me encheu de poder para pregar as boas novas aos gentios, e não parar em meio às tribulações. O último homem que eu queria citar para vocês, apóstolo João, está no meio de uma ilha, no meio de uma prisão. A Bíblia vai dizer que dentro da prisão, o Senhor desceu sobre João e falou: João, eu vou te revelar coisas, escreve num livro todas as coisas que eu te revelar. João começou a escrever. Primeiro ele escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Depois ele começa a revelar as visões que ele estava tendo. E aí eu quero mergulhar com você nisso, para sermos cheios aqui nessa noite. Apocalipse capítulo 4, João vai dizer que estava no céu. E ele vai dizer: contemplei 24 anciões, que jogavam coroas para lá e para cá, e diziam para aquele que estava assentado no trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Contemplei 4 seres, um semelhante a um leão, um semelhante a uma águia, um semelhante a um carneiro e um semelhante a um homem, e eles durante toda a eternidade diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu fico imaginando João andando pelo céu e dizendo: quem é esse santo que está todo mundo dizendo? Cadê ele? Eu quero ver o Cristo glorificado, porque eu andei com ele na terra, e eu creio na divindade dele, mas agora eu quero ver. E aí João viu. Eu queria ler com você Apocalipse capítulo 5, abre sua Bíblia por favor.
Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Só um parênteses aqui. Existe um homem chamado Billy Graham, e a história vai dizer, e depois assistam relatos e ministrações que existem no YouTube, só de ler a palavra do Senhor, nações eram incendiadas pelo poder de Jesus. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, lembra dos 24 anciões que diziam santo, santo, santo? Deve ter tocado no João, dizendo, João, e ele fala isso aqui, ó: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos 24 anciões um cordeiro, aleluia, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 7 taças, e ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de tribo, língua, povos e nação. Apocalipse capítulo 19, vamos mergulhar comigo. Vamos lá. Eu lembro quando eu tinha pouca idade, por volta de 10 anos. Como eu disse para vocês, cresci na Assembleia, e eu lembro que eu era apenas uma criança que eu queria só brincar. Depois eu queria ler a Bíblia, mas antes eu queria brincar. E o culto começava às 6 horas. Mas quando dava 4 horas, meu pai dizia: se arruma. Eu não entendia. Por quê? Por que eu tenho que chegar tão cedo? Quando a gente chegava no culto não, no templo, porque o culto nem tinha começado ainda, 1 hora antes, tinha aquelas irmãzinhas do coque. Vocês sabem as irmãzinhas do coque? Sabe? Tinha as irmãzinhas do coque, 1 hora antes de começar o culto, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Oravam 30 minutos, os outros 30 minutos mergulhavam na palavra de Deus. O que você quer dizer com isso, René? Porque você está lendo tanta Bíblia. A nossa geração precisa amar, orar e ler a Bíblia. Queremos muito fogo, muito charabacanta para lá e para cá. Queremos muita coisa, mas esquecemos da palavra de Deus em muitos momentos, e esquecemos de dobrar o joelho para orar em muitos momentos. Você que é jovem, que está aqui, deixa eu te dar uma grande dica para você
ver o que esses homens viram. Busca o Senhor de todo o coração. Gaste horas do seu dia orando e clamando a Deus. Gaste tempos dos seus dias lendo a palavra de Deus. Apocalipse 19, vamos ler no telão. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Se coloque de pé, por favor. Pois verdadeiros e justos são os seus juízes. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões, novamente eles, e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz proclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijando-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E aqui, João começa a contemplar e descrever o que Abraão viu, o que Moisés viu, o que Isaías viu, o que Ezequiel viu e o que Paulo viu, e o que nós vamos ver essa noite. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos. Feche seus olhos, por favor. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Eu quero que você, com os olhos fechados, comece a contemplar o que João está descrevendo. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, xaragadarabaserei. E sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o largar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu te dizer, a vida no Evangelho não é somente virmos na igreja, sentarmos na cadeira e achar que está tudo bem.
Eu não nasci, eu não sei você, eu não nasci para viver algo normal, eu nasci para contemplar o Cordeiro que morreu, mas venceu a morte. Eu nasci para contemplar a coxa de Jesus que diz: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu nasci para sentar na mesa do banquete e Ele mostrar as mãos com os cravos, com as marcas de cravo, e dizer: filho, foi dolorido, mas eu venci por você. Xaragá, xarababá, xarababá, xererê, xarabá, xaracata, xarabá. Lembra o pedido que eu fiz no começo da ministração? Não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Eu tenho uma notícia para vocês. Eu vim com uma missão que o Espírito Santo me deu: contemplarmos juntos o Senhor nessa noite. Quantos têm fome e sede do Senhor? Eu quero convidar aqui na frente para se prostrar no chão mesmo, pessoas que querem contemplar o Senhor nessa noite. Vamos mergulhar, pode vir, isso. Só quem tem fome de Deus aqui nessa noite, só quem tem fome de Deus aqui, isso. Fome de Deus. Somente aqueles que querem ver o Santo de Israel. Vamos, mais alto. Mais alto. Isso. Com você adorando, eu quero dizer algo. Isso. Sabe o que significa avivamento? A junção do céu com a terra. A junção do céu com a terra. E o que o céu está dizendo agora? Santo, 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 Santo é o Senhor. E o que nós faremos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Recebe o Espírito Santo agora, vai. Recebe o Espírito Santo agora.